Oi, pessoal, tudo bem? A gente está no 6º episódio do Pod Inspira e hoje a gente vai conversar com o psicólogo Denis. Denis, a gente se conheceu na graduação. Eu ainda não lembro se era um semestre de diferença ou 2, mas Denis, a gente foi ficando amigo. A gente não era da mesma sala, mas a gente foi ficando amigo. E Denis tinha um papel específico, né, Denis? Tia. Qual que era o seu papel? Você fala que é muito importante, né? De me levar em segurança. Mas foi isso. O Denis, ele estudava na mesma faculdade que eu, e aí a gente começou e a gente ia para o mesmo terminal de ônibus e ele me levava em segurança. Na verdade eu passava em frente, né? Eu ia o resto a pé. Ele continuava, Isso. mas eu ficava sempre esperando o Denis sair para pegar a carona e não ir sozinha. Sim, na época da faculdade. Né? Era perigoso. Era perigoso, não. É Provavelmente perigoso. ainda é ali. Então, Denis tinha essa função, então a gente tinha um diálogo rápido até, né? Sim, ou de corredor da faculdade, Exatamente. ou da faculdade até o terminal. Ou pedir algum texto, algum livro, alguma Sim. coisa. Mas Denis tinha muito potencial, não é mesmo? Tanto que hoje pode falar com que você está trabalhando e como é que está sendo sua trajetória na psicologia. Legal. Hoje eu sou pós-graduado, né, em análise do comportamento aplicada. Eu trabalho... Hoje eu sou diretor em uma das unidades do Instituto Singular. O Instituto Singular tem 4 unidades hoje, uma em Fortaleza, uma em São Caetano, que é onde eu sou diretor, uma em Osasco e uma em Pinheiros. E eu sou diretor da unidade de São Caetano. O que esse instituto faz? O Instituto, ele é bem bacana que ele acaba meio que se complementando, porque ele tem a parte de psicoeducação, então cursos para pais, cursos para profissionais, essa parte é bem legal, pós-graduação, o qual eu sou professor também lá. Isso é multitarefas. Bem esse bombril, né? E tem a parte de científica, de olhar dados ali e tudo mais, e também tem a parte das clínicas, onde a gente atende os pacientes e tudo mais. Como é que você foi para a famosa TCC? Não, sou do ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Mas o que é isso? Não é tudo TCC? Não. TCC, na verdade, ela bebe da ciência ABA, né? A ABA é uma ciência. E a análise do comportamento aplicada, diferente de que muitas pessoas ainda pensam, né? Um pouco polêmico esse assunto, mas... Eu peguei forte, foi? Não, mas acho que a parte mais polêmica ali, que o pessoal ainda acha que a análise do comportamento aplicada ainda é aquela coisa de treinar pessoas. Do ratinho? Não. Isso, do Skinner. Isso mesmo. Estamos perto aqui. Sim, mas o que o pessoal não entende é que do ratinho para chegar para a pessoa tem um longo caminho aí, né? Então, uma coisa são estudos em laboratório com rato ou com cachorro, com Pavlov, por exemplo, e outra coisa é aplicada em pessoas. Então, por isso que a análise do comportamento aplicada, entende? E o que é essa aplicada? Qual que é a diferença do que você falou do ratinho, né? Sim. O que é essa aplicada? A aplicada é no dia a dia, no contexto das pessoas, né? Então, por exemplo, lá o Instituto Singular onde eu trabalho, ele tem um diferencial bem grande que é o método naturalístico. O que seria o método naturalístico dentro da análise do comportamento aplicado? A gente trabalha a partir do gosto daquela pessoa, das vontades daquela pessoa. Então, o que é motivador para a pessoa, a gente usa para trabalhar as dificuldades dela. Então, por exemplo, se é uma criança que tem dificuldade na fala, a gente vai tentar estimular a fala a partir da vontade dos gostos dela. Então, se é uma criança que gosta de brincar de pular, de cosquinha, de correr, a gente usa isso para poder motivar ela para pedir o que ela precisa. Então, comportamentos de comunicação, sendo ela um apontar, sendo ela uma única palavra, um começo ali de uma comunicação. E aí, depois disso, a gente vai desenvolvendo e trabalhando essa própria comunicação através dos gostos dela, entendeu? Então, o que você trabalha não é o que todo mundo fica falando de TCC. Não. É ABA, Análise do Comportamento Aplicado. O TCC, ela de outra vertente. Na verdade, ela é considerada como...
ela bebe da fonte da análise do comportamento, que nem eu falei, mas ela é mais focada em psicoterapia mesmo, entende? A análise do comportamento não, geralmente é mais focado para pessoas dentro do espectro autista, para pessoas com TDAH, para pessoas com TOD, transtorno opositor desafiador. Então, é mais voltado para essa área, onde que, por ser uma ciência, tem uma comprovação que funciona, entende? Aqui, como a gente está falando, a gente também vai aparecer para profissionais da área, mas também o objetivo é trazer para pessoas que não têm o menor conhecimento sobre a psicologia ou sobre a psiquiatria. E uma coisa que eu venho trazendo nos episódios existem várias abordagens da psicologia e não necessariamente eu vou conseguir trazer todo mundo aqui. Sim. Espero que eu consiga, não é mesmo? Sim. Já pensou eu conseguir trazer todas as abordagens? Legal. Então, a gente vai trazendo um pouquinho de cada um para que as pessoas possam conhecer. Então, já veio uma pessoa da teoria do apego, legal, uma pessoa da sistêmica, que ele explicou bem claramente que não é constelação familiar. Então, eu estou trazendo outras abordagens para que as pessoas possam ter acesso, porque, às vezes, fica uma coisa muito conhecida, muito na moda, que basicamente fica a psicanálise do Freud. Sim. E a TCC. Sim. E aí as pessoas não conhecem que existem outras abordagens. A sua abordagem é aquela que não tem consciente? Sim, essa não tem consciente. Não tem consciente. Não. Explica pra gente o que é isso, não tem consciente. O que é chamado de inconsciente, por exemplo, Freud traz isso, né? E algumas linhas de abordagem também traz. O Skinner traz mais como ambiente. Então, o ambiente influencia muito nas escolhas da pessoa. Dentro da análise do comportamento aplicada, isso tem uma coisa que se chama tríade do comportamento. Então, tem o antecedente, o estímulo e a resposta de todo o comportamento. Então, tudo que a gente vai fazer tem um antecedente, um estímulo e uma resposta. Se eu chego aqui, você me cumprimenta, me trata bem, a resposta é eu te tratar bem também e a gente conseguir ter um papo legal. Agora, por exemplo, se eu vou numa padaria e peço uma água, a pessoa não me dá água ou não me trata bem, a resposta eu não me sentir à vontade e não querer voltar naquele ambiente, por exemplo. Então, ele segue muito mais nessa linha do aprendizado, do comportamento, de tudo é vivido e o ambiente que influencia, entende? Então, eu aprendo que a padaria não é um lugar bom e eu faço associações ou não? Eu posso aprender que a padaria não é um lugar bom ou aquele atendente não é um lugar bom. Depende muito do que eu vivi naquele ambiente. Entende? Eu tô falando da associação porque eu tô literalmente lembrando do ratinho apertando a barra. Então, ele associa que quando ele aperta a barra, ele tem a água. Exato. Então, essa associação também pode ser negativa, não necessariamente positiva. Sim, pode ser negativa também. A gente vai falar hoje sobre o autismo. Então, a gente vai começar do zero. Bora lá. O que é o autismo? O autismo é um espectro. É um transtorno, é uma doença, é um fingimento? O que é isso? Perfeito. Não é nenhum desses, é um espectro. O que é o espectro? O espectro são várias dificuldades que a pessoa tem para se fechar um diagnóstico. Então, para ela estar dentro desse diagnóstico, ela tem que ter várias características. Entre elas, uma das mais marcantes, né, é a parte social, a dificuldade social. Muitas vezes dificuldade de comunicação, pode ser comunicação social, comunicação como um todo também. E aí pode ir tendo mais, entre aspas, sintomas ali, como dificuldade na fala, por exemplo, que é muito comum até na primeira infância. Movimentos de flapping, por exemplo. O que é flapping? Flapping são movimentos repetitivos que a criança faz. Então, ficar se balançando, uma busca sensorial ali para ela sentir um reforço ali, para ela sentir um prazer naquilo que ela está fazendo, entende? Então, ela pode estar se balançando para sentir o movimento, porque a parte do cérebro dela que filtra isso, ela recebe de uma maneira diferente. Então, ela consegue se estimular se balançando. Por exemplo, se a gente está numa fila de banco e a gente está ali no celular se estimulando, por exemplo, propriamente passando tempo, algo assim,
para uma pessoa dentro do espectro, ela pode estar se balançando, sentindo aquele movimento, alguma coisa assim também. O que aconteceu durante os anos sobre o conhecimento do autismo? Porque se a gente for pensar, lá nos anos 90 era visto de um jeito, Sim. e aí foi caminhando. Até quando a gente fez faculdade, a gente não tinha as informações que você tem hoje. Não. Tá certo que vai fazer 10 anos, mas... Inclusive, eu comecei a trabalhar com autismo na época da faculdade. Já faz... Foi estágio, Esse não? ano faz 12 anos. Você já entrou e já foi? Já fui. Entrei como se fosse um estagiário ali. Uhum. Exato. Então, eu tenho uma bagagem grande, além de cursos e tudo mais, né? Mas naquela época era muito diferente. Até por isso que a análise do comportamento aplicada, ela é, entre aspas, ainda mal vista. Por conta disso, porque naquela época acreditava-se que a análise do comportamento aplicado era colocar a pessoa, a criança na mesinha, dar uma atividade para ela, ela cumpriu e dar algo comestível para ela, entende? E isso existe dentro da análise do comportamento? Existe, mas isso é uma pequena coisa que existe dentro de uma ciência grande, entende? Então, por exemplo, que nem lá no instituto onde a gente aplica hoje, que é o método naturalístico, a gente trabalha várias outras coisas de várias outras maneiras também. Isso que era feito antigamente se chama tentativa discreta, que existe dentro da análise do comportamento. Que é propriamente quando foi estudado lá em um laboratório e tudo mais, com um ratinho, inclusive, que era aplicado. E aí o pessoal tirou isso de contexto e falou, não, isso aqui é análise do comportamento e aplicou. E foi embora. Tanto é que hoje em dia se tem uma discussão muito grande, porque as crianças que eram autistas, na época que a gente fazia faculdade, ou até nos anos 90, que nem você falou, hoje em dia se tem um estudo que as crianças que foram aplicadas o ABA naquela época, elas têm algumas dificuldades, alguns transtornos por conta de ter sido aplicada de uma maneira errada. Entende? Então, entre aspas, por isso que é mal vista, porque foi aplicado de uma maneira errada, achando que aquilo era análise do comportamento aplicada. E não era, aquilo é uma coisa dentro da análise do comportamento. Uma parte só, né? Só uma pequena parte, entende? Antigamente, o autismo falavam que era culpa da mãe. Não sei se você lembra. Geladeira. Sim. Eu ia uma geladeira, culpa da... A mãe. Meu TCC eu ainda escrevi sobre isso ainda. Ainda? Mãe de geladeira. A mãe era muito fria e não acolhia a criança. Isso. Aí o autismo começou... Primeiro que ele era visto como uma doença. Sim. Se a gente pensar, que nem na nossa época de escola, se a gente para pensar, mas na nossa época de escola não se via tantas pessoas dentro do espectro, assim, não se via tantas crianças com autismo. Porque nessa época ainda existiam manicômios ainda, né? A gente está falando que no Brasil parou de ter manicômio aí há 30, 20 anos atrás. E aí tinha muito um estigma. E aí tem até um filme que traz mais... Os filmes são importantes, mas alguns mais antigos são complicados porque eles vão trazendo mais estigma ainda. Sim. Que era, acho que é Mente Brilhante, ou ele é esquizofrênico. São 2 filmes. Um que ele mostra o autismo e outro que é esquizofrênico, mas eles são... lógico, é dos anos 80, 90. Eles vão trazer um perfil bem, assim, limitado. É interessante porque até o DSM-3, que é o Manual de Saúde Mental, né? Até o DSM-3, esquizofrenia e autismo era diagnosticada a mesma coisa. Tava no... Sim, era que nem... hoje em dia, no DSM-5 tem alguns graus de autismo, nível 1, nível 2, nível 3, mas naquela época, transtorno global do desenvolvimento, esquizofrenia e autismo era considerado o mesmo diagnóstico. Mesma casinha. Exato. E aí, com o passar do tempo, entendeu-se que não é uma doença, né? Teve a questão de ser genético já. Sim. Às vezes associavam com Down, já ouvi isso também, que deveria ser... Não, que o autismo tinha a ver com cromossomo. Já passamos por isso. E aí, chegamos na questão de não é só um tipo de autismo, Sim. né? E aí começou a entender que não necessariamente a pessoa vai ter o autismo e vai ser aquele personagem de filme. Sim. Você sabe quando isso aconteceu? É recente, né? Então, não...
Inclusive nesse último DSM, né, acabou esmiuçando um pouco melhor. Hoje em dia, eu acredito também, né, claro, que o nível a quantidade de pessoas com autismo tem aumentado também, né? Antes era uma a cada 50, a cada 150 quando começou a ser estudado. No penúltimo era uma criança a cada 44, uma criança que nascia, a cada 44 crianças que nasciam, uma com autismo. Hoje é uma para 36. Então, o diagnóstico tem sido mais refinado também, né? Desculpa, esqueci a pergunta que você falou. Se você sabe quando é que começou a progredir para ver o autismo não como um bolo de doença, né? E começar a entender que ele tem aspectos e que nem sempre um autista vai ser igual ao outro. Ah, perfeito. Eu estava falando desse de 1 para 36 exatamente por isso. Começou a ficar mais refinado, porque começou a se ter mais estudos também. Antigamente, a pessoa com autismo era só aquela criança ou aquela pessoa que ficava no canto, Se não falava balançando. com ninguém, se balançando, se batendo ou batendo em outras pessoas. Hoje em dia, não. Hoje a gente sabe que pessoas dentro do espectro autista, por exemplo, elas conseguem conviver normalmente, mas tem algumas dificuldades ali. E é até interessante para a gente saber o que é uma dificuldade para uma pessoa dentro do espectro e o que não. E até fora do espectro também, né? Por exemplo, se ela tem dificuldade social, como que eu vou saber que é um nível tão leve ali se ela está dentro do espectro ou não, por exemplo, sabe? Se isso vai impactar na vida dela, entende? Então, por exemplo, se ela tem tanta dificuldade de falar com o outro que ela acaba não conseguindo perguntar qual ônibus passa em tal lugar. Ela tem tanta dificuldade de se comunicar com o outro que ela não consegue perguntar no mercado onde tem determinado produto, por exemplo. Então, esse mais refinado acaba sendo isso, acaba sendo o que impacta na vida dela. Então, Tem outros transtornos. sim. É bem importante deixar. Porque às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, eu tenho problema social, então só... Não. Sim. Nós temos a ansiedade social, que é diferente da fobia social. Sim. Nós temos o transtorno esquiva. Temos outras coisas. E eu acho que é por isso que a galera... E tem pessoas que têm uma personalidade mais introvertida que não gosta. Sim. E tem só gosto, não é transtorno nenhum. Exato. É que nem a gente estava falando, para estar dentro do espectro, ele tem que fechar várias características. Não é só a parte social. Então, o diagnóstico, claro, geralmente é feito por um médico e tudo mais. Se alguém tem alguma, sei lá, pensando alguma coisa, será que eu estou dentro do espectro? Procura um psiquiatra, um neuro, por exemplo, que ele vai saber diagnosticar tudo certinho. Mas nem toda dificuldade social é autismo. Não. Não existe, não é tipo um potinho. Dificuldade social é autismo. Não existe. Dificuldade social, o que mais? Vamos estudar, vamos olhar. Que outras dificuldades você tem, por exemplo? Inclusive, que nem a gente estava conversando, tem época ali que estava falando que autismo está na moda. Isso, e tudo autismo mais, né? está na moda. Autismo está na moda, TDAH está na moda. Aí o narcisista depende. Sim, às vezes vai, Às vezes vai, às vezes vem, mas por enquanto esse é o que tem mais... TDAH ganha, na verdade. Sim. E eu tô te falando isso, como é que eu sei o que está na moda? Primeiro, porque eu fico olhando na internet. Segundo, que eu recebo no consultório, né? Sim. Eu estava vendo um vídeo e eu acho que eu tenho um grau de autismo. Eu estava vendo o vídeo e eu acho que minha mãe é narcisista. Então, eu começo a ver o que as pessoas... o TDAH, no ano passado, uns 10 pacientes veio com a certeza de que eles tinham. Interessante. E eles só estavam dentro do comum. E acho que é até importante, por isso, falar tanto sobre autismo, por isso falar tanto sobre TDAH, não para a pessoa achar que tem, mas para ela entender melhor o que significa e o que é. Por exemplo, muitas pessoas, o próprio TDAH, né? Acho que a pessoa com TDAH, ela tem que ser sempre hiperativa. E nem sempre a parte hiperativa vem junto. Às vezes, no lugar do hiperativo, pode ser que a pessoa tenha uma compulsão, por exemplo. E isso pode estar dentro do TDAH também. E aí a gente também tem informações muito rápidas.
Então, eu já vi. Esse eu já vi. Vídeo assim, se você tem sensibilidade a sons, a luzes, incômodo com tecidos, se a sua audição é muito apurada, se você não tem contexto social, você pode ter... Então, assim, ó, eu peguei 5. Uhum. Você pode ter autismo. E aí, isso também acontece com déficit de atenção. Então, Sim. se você esbarra muito nas coisas, se você perde as suas coisas. E que eu acho maravilhoso, se você não presta atenção em assuntos desinteressantes. Eu fico, gente, isso é um sintoma. Como é que isso pode ser um sintoma? Você Sim. não prestar atenção numa coisa que não te interessa. É porque, e fora que isso, a pessoa que tem TDAH e que tem autismo, as duas em comum, elas têm um tema de interesse, um hiperfoco. Isso que é interessante. Que muitas vezes o hiperfoco dos dois, eles vão saber muito sobre aquilo. Mas um assunto que não interessar, e digo que não interessar, por exemplo, não é um assunto, sei lá, eu sou psicólogo, vai falar de matemática. Estatística. Minha irmã que me perdoe, que ela é professora de matemática, mas... Não Como? Na mesma família? Pois é, né? Mas não foi o caso. Então, matemática não é um assunto que eu não vou querer saber. Então, óbvio que... Que você não vai ter atenção. Óbvio. Então, não é bem sobre isso, né? A pessoa não conseguir focar, a pessoa, de fato, até mesmo sem ser interessante para a pessoa e ela ter dificuldade, por exemplo. Então, da faculdade, um assunto que ela goste bastante, ela está tentando prestar atenção, mas, sei lá, ouviu alguma coisa, já vai ter mais dificuldade de prestar atenção e focar. A pessoa que tem TDAH, ela vai ter que trabalhar muito mais para chegar ao mesmo nível dos outros em sentido de aprendizado. Então, ela vai ter que ler de novo, muito, muito mais do que uma pessoa que não tem TDAH, entendeu? Isso vem da infância? O autismo ou o TDAH? Você pegou os dois, meu filho. Agora a gente vai com os dois. Bora. Na verdade, os dois são uma dificuldade do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, o autismo, a pessoa ela tem dificuldade na parte transmissora dos neurônios. Por que é muito tratado na infância, é importante tratar na infância? O TDAH ele vai aparecer um pouquinho mais tarde, vai ser um pouco mais difícil de focar ali na primeira infância, mas o autismo é um pouco mais fácil de observar. Então, e por que é muito importante, inclusive, trabalhar o autismo nessa primeira infância, né? Porque o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, então ela está criando conexões neurais a todo vapor ali, por exemplo, né? Então, o que uma criança de 2, 3 anos de idade, por exemplo, aprende meia hora, as conexões que ela consegue fazer no cérebro dela durante meia hora, um adolescente com 15 anos, por exemplo, vai demorar 1 ano para fazer essas mesmas conexões. Então, por isso que na infância você aprende inglês fluente, por exemplo, sem sotaque. Russo, sem sotaque, por exemplo. Hoje, se a gente for aprender russo, a gente vai pastar. Mas na infância é mais fácil por isso, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, ele ainda está fazendo conexões neurais a todo vapor ali. Então, por isso que é muito importante trabalhar isso nessa primeira infância. Então, a partir dos 2, 3 anos de idade, um ano, se já observar algumas características também. Vamos começar agora o processo todo. Então, existe os tipos de suporte dentro do autismo. Sim. Por que caiu a síndrome de Asperger? Caiu agora no DSM-5. O que aconteceu com ele? Ele está, agora, na verdade, ele está englobado no nível 1 de suporte. Porque ele não necessita tanto suporte quanto o nível 3. A única diferença foi essa. Agora, não se chama mais síndrome de Asperger e ele está dentro do espectro no nível 1 de suporte. Tem o filme Mary Max. Você já viu esse filme, não? Não. É um filme que não é para criança, mas é um filme de massinha de modelar, daqueles bem antigos, sabe? Stop motion mesmo. E o Max, ele tem a síndrome de... E aí, no filme, ele é antigo, ele tem a síndrome de Asperger. Ele começa a trocar cartas com a Mary. E ela é uma criança e não sei o quê. E aí, eu acho que eu não consigo mais achar esse filme disponível.
E aí, durante o filme, ele vai falando muito sobre os sintomas do Max. E o Max é maravilhoso durante o filme, porque ele passa na rua e ele fala: por que as pessoas sujam a rua? Por que essa pessoa está falando comigo? Por que as pessoas empurram uma nas outras? As dúvidas existenciais dele eram muito simples, mas traziam uma coisa de... A gente não se preocupa com isso, né? Sim. Isso é só do autismo? Essa coisa de ser mais literal? Sim. O TDAH não tanto, mas no autismo, sim. E é engraçado, além de ser literal, aquilo que ele observa e tem interesse, o interesse é muito grande. Tanto é que algumas coisas podem acabar passando batido, por exemplo. Então, por exemplo, tinha criança, eu trabalhava com uma criança que ela sabia tocar Beethoven no piano. Isso com 5 anos de idade. Nossa. Mas ela não queria pegar no lápis para escrever o nome. Entende? Então, ela é muito boa, né? No assunto que ela quer e que ela gosta, mas no assunto que não interessa a ela... Não. Não interessa. Tem isso do autista ser super inteligente. Você acha que é isso? Ainda mais dentro do Asperger, que era dito antigamente, é isso. Quando ele foca muito num assunto e que ele vai saber, ele vai dominar muito aquele assunto. Então, por exemplo, eu tive uma palestra com um senhor, acho que ele tinha uns 76 anos de idade, se eu não me engano. Faz um bom tempo. Não lembro o nome dele, infelizmente. Mas ele tinha acabado de descobrir que ele estava dentro do espectro. E aí ele contou a história dele e foi, tipo, fenomenal. Ele conta que ele gostava de avião desde pequeno. E aí, quando ele foi ficando adulto e tudo mais, o sonho dele era ser mecânico de avião. E aí ele morava próximo de um hangar de aviões lá e tudo mais. E aí ele chegou a uma certa idade, ele começou a ir lá pedir emprego de mecânico de avião, mas ele não sabia nada sobre mecânica. Não fiz curso nem nada, mas quero. E aí o pessoal falava assim, não, você não é capacitado nem nada, a gente não vai te contratar, vai embora. E ele foi lá um dia, foi 2, foi 3, até o pessoal não aguentar mais e falar assim, não, fica aí para você limpar o chão. Beleza, ele ficou, foi estudando, lendo em livros, nem foi fazendo curso, nada disso, que ele chegou a ser mecânico de avião. Então, pensa, um cara para chegar a ser mecânico de avião, ele era bastante inteligente. Deve ter coisas bem difíceis ali que eu não faço ideia de como trabalhar, né? Mas ele tinha uma dificuldade muito grande que era de bater ponto. Então, por exemplo, se ele tivesse 5 aviões para arrumar, ele ia arrumar os 5 aviões. E terminou os 5 aviões, ele ia embora. Agora, se tivesse um avião, ele ia arrumar um avião e ia embora. Porque para ele não fazia sentido bater ponto. Fica lá. Então, pensa, um cara genial, inteligente, aprendeu a arrumar aviões na prática e lendo livros ali, mas tinha uma dificuldade simples de bater ponto. E o pessoal gostava tanto dele que acabou falando, não, tudo bem, você não necessariamente vai precisar bater ponto e tudo mais. Mas, pensa, o que ele gosta muito, ele vai saber e dominar muito. Uma coisa simples, que é bater um ponto, para ele não vai fazer sentido. O nível 3 de suporte é aquele nível que precisa de suporte, obviamente, mas precisa do que numa equipe, por exemplo? Depende muito de caso a caso, né? Geralmente, englobando ali num geral, de uma fono, de uma TO, de O que é uma TO? Desculpa, uma terapeuta ocupacional, Tá. que vai trabalhar toda a parte motora dele, a parte de sentidos dele e tudo mais. Daquilo que a gente falou, geralmente são pessoas que vão ter mais movimentos de flap, movimentos repetidos. Muitas vezes vão ser pessoas que não conseguem se comunicar propriamente, sendo com a fala ou sendo com uma comunicação alternativa ou aumentativa. Então, são pessoas que vão precisar de um suporte maior. E também do psicólogo, e eu indico a aba. Autista precisa não olhar nos olhos. Eu vou tirar todos os mitos, tá? Para ser autista, não pode olhar nos olhos, porque se olha nos olhos, então você não é. Não necessariamente, né? Então, tem autistas que conseguem... Às vezes é muito difícil para ele. Pode ser muito difícil, mas ele consegue olhar nos olhos.
Às vezes ele treinou tanto que ele consegue olhar nos olhos. Então, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos, mas eu vou me forçar aqui porque a sociedade como um todo, às vezes, exige isso de mim. E no nível 1 de suporte, dificilmente vai ter algum que não olhe nos olhos, por exemplo. No nível 2, nível 3, pode ser mais comum. Então, aquela questão da pessoa que ficava no cantinho se balançando, não olha nos olhos, se morde, se machuca outra pessoa. Isso foi caindo em terra, né? Então, a gente sabe que são mais sutis na dificuldade social. Pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade social, não de não olhar no olho, mas de muitas vezes não conseguir mentir, por exemplo. De chegar para a pessoa chegar para o marido, para a esposa e pegar e falar assim, sei lá, se ele estiver bravo naquele momento, você me ama? Não, agora não. Porque ele tá bravo com aquela pessoa. E óbvio, naquele momento ele não necessariamente vai estar amando, vai estar com muita raiva, né? Tem isso também. Autistas não têm sentimentos. Tem um vídeo famoso de pessoa falando que autista não tem sentimentos e emoções. Também é mito. Claro que tem. Até o de nível 3 de suporte tem sentimentos e emoções. Que até onde eu saiba, quem é isento de sentimentos e emoções é o transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, até onde eu saiba. Sim. E isso por uma questão deste tipo de transtorno. Sim. Até onde eu tenho conhecimento, não vai ter outro transtorno que a pessoa seja isenta. Eu também não conheço. Ou é isso ou é planta. Até, não sei, eu tô pensando, será que existe um que não tenha? Eu desconheço. Porque, por mais que às vezes ele não consegue transmitir para os outros, não significa que ele não tem. Entende? Ou se ele tem alguma dificuldade de se colocar no lugar do outro, não significa que ele não tem um sentimento para aquela pessoa, não está sentindo o que a outra pessoa sente, por exemplo. Que tem esse mito de que a empatia é inata. Sim. Vou explicar o que eu falei. As pessoas acham que a empatia, a gente nasce com ela. E não necessariamente empatia é uma coisa que você nasce. Você aprende a. Sim. Porque se você pegar uma criança e falar para ela, olha, o seu amiguinho tá chorando, o máximo que ela vai fazer é olhar e virar e sair andando. A gente que vai construindo nela a sensação de se importar com o outro. Estou falando coisa errada? Até onde eu sei, não. E assim, às vezes não é porque a pessoa também não transmite aquilo que ela não está sentindo. Então, se eu ver alguém caindo na minha frente e eu tô com tanta pressa para chegar em algum lugar, não necessariamente vou parar a ajudar a pessoa. Falar assim, não, precisa de uma ajuda. Não necessariamente, entende? Então, não é porque eu não estou externando isso que eu não sinta, entende? É que é autismo, agora eu tô lembrando. Tem o seriado lá do menino que é médico. O The Good Doctor. Aquele é nível o quê? Não. Não, porque ele precisa de ajuda para morar. Então, na verdade, ele é nível 1, sim. Mas tem um estereótipo ali que eles bastante. colocam e tudo mais. E aí ele acaba parecendo nível 2 ali, mais ou menos, de ele ter muita dificuldade de olhar nos outros, dificuldade, às vezes, de comunicação ali e tudo mais, mas eu acho que é mais um estereótipo ali para deixar a pessoa ali com mais características, sabe? Tá. Isso você acha que atrapalha ou ajuda no estigma, no processo de conhecimento da população em geral do autismo? Eu não sei, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Porque muitos pais, quando falam autismo, tem aquela parte de negação, né? Em qualquer transtorno, qualquer pai, quando escuta que a sua criança tem um transtorno, a primeira coisa que ela vai fazer é negar. E aí você vai saber melhor do que eu falando de negação e tudo mais, né? Mas a primeira coisa que geralmente eles fazem é negação. É que também tem uma galera agora que quer que tenha um transtorno para ter uma justificativa também. Isso mais adulto, né? Então assim, se tiver um transtorno também justifica muitas coisas que eu não quero ter que lidar. Sim. Até por isso da moda. Exato. Mas se não tem diagnóstico fechado, não é. Entende?
Às vezes acaba usando como muleta, né? Muito, tem muito isso, Denis, de verdade. É o meu transtorno, o TDAH ele é ótimo, que ele serve para você não responder o WhatsApp, não ir na festa, não entregar o trabalho, Sim. né? E aí fica, às vezes, o transtorno com uns estigmas que não tem nada a ver em si, mas muita gente usa para poder não lidar com coisas. Sim. Por exemplo, a pessoa com TDAH para não entregar o trabalho. Tá, pode ser que ela tenha mais dificuldade. E ela pode ter um tempo maior para entregar esse trabalho. Mas não significa que ela não deve entregar o trabalho. Entende? Pode ser que ela tenha dificuldade maior social, mas não quer dizer que ela não tem que viver em sociedade. Né? Então, uma coisa eu acho que não necessariamente está ligada à outra. Né? Às vezes precisa de um suporte maior? Precisa. Mas não que ela não tenha que fazer. Teve uma época que até o pessoal levantou uma bandeira no antigo Twitter, né? Hoje o X. Você vai no Twitter? Não, mas já ouvi falar já. Não é que o Twitter é violento. Ele eu particularmente não tenho, mas o pessoal levantou uma bandeira uma época, deixa o autista autistar. Algumas mães e o pessoal que defende ali o autismo acabou levantando essa bandeira. Deixa o autista autistar. Então, se ele não quer viver em sociedade, tá tudo bem. Tá, eu concordo em partes com isso. Até um momento que vai atrapalhar a vida dele. Que era aquilo que a gente estava falando, entende? Então, se ele vai no mercado e vai ter dificuldade para conseguir alguma coisa, de qualquer coisa da vida dele, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada na vida dele, entende? Tudo bem, não tem problema, deixa o autista ser quem ele é, ter os movimentos de flapping dele, eu não vejo como problema nenhum. Mas, se tiver uma dificuldade que vai atrapalhar na vida dele, aí eu acho que já é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu não sei se você viu que viralizou o Ricardo. Sim. Ricardo da Dalva. Sim, que ele queria almoçar com o Bruno Marrone. A frase mais legal é: por que eu não posso mandar as pessoas do meu trabalho calar a boca? Por quê, hein? Por quê? Por quê? E aí tem a coisa do Ricardo ter viralizado, acho que mais positivamente do que negativamente. Sim. Né? Até então eu não vi nada negativo ou algum tipo de bullying com ele. Mas você acha que esse movimento do Ricardo viralizar vem porque as pessoas acham só engraçado? Vem porque depois teve uma trend de frases que o Ricardo fala que todo mundo gostaria de falar, né? Uhum. Por que eu não posso falar que ela é feia? Dessa identificação de que ele está falando uma coisa que eu queria, mas eu não falo por medo de... O que você acha que levou o Ricardo a ficar... Porque agora acho que a mãe dele deu um tempo, porque ele teve uma crise e tudo mais. O que você acha que fez ele chegar a milhões de visualizações? Eu acho que é isso. Muita gente acaba se colocando como o Ricardo. Então, querendo falar como ele fala, mas tem esse impedimento social de, não posso mandar o meu amiguinho de trabalho cala a boca, por exemplo, né? Eu acho que vai muito disso, de a pessoa se colocar no lugar do Ricardo. Putz, eu queria estar falando isso também, mas infelizmente não posso, por exemplo. Então... Quero ir almoçar com o Bruno Marrone. Quero almoçar com o Bruno Marrone. Quem não quer? Todo mundo quer. Ele pede para ir na casa do Silvio Santos, para almoçar com o Bruno Marrone. O Silvio Santos eu não tinha visto. Ele pede para ir na casa do Silvio Santos. A mãe dele fala, como é que eu vou fazer isso? E ele também fala muito, assim, de fulano é chato, fulano é feio. E aí eu acho que a possível liberdade, entre aspas, de expressão que todo mundo teve essa identificação. Sim. Isso sempre acontece no autismo? Não digo sempre, mas é bastante característico, né? Então, por exemplo, algum tempo atrás eu vi de um pai por exemplo, eu estava no elevador e aí o meu filho perguntou quantos anos que a mulher tinha e a mulher falou, sei lá, 30. Aí ele falou assim, nossa, mas você parece que tem 60. E o pai ficou com vergonha, né? E o pai falou assim, não, mas realmente ela parecia 60 anos. E acho que é isso. Então, às vezes eles acabam falando coisas que eles simplesmente pensam. Não tem essa parte desse filtro social muito grande. É o medo do julgamento que eles não têm? Eu acho que é mais um filtro social mesmo. Apesar que acaba sendo praticamente a mesma coisa. Eu não sei, vê como é que eu penso.
esse filtro social, ele vem muito do medo do julgamento. Então, eu só filtro as coisas que eu vou falar porque eu penso com medo do que vai acontecer. E se acontecer, as pessoas não me aprovarem, não gostarem de mim. Né? O autista, ele não faz esse caminho. Ele responde a pergunta. Sim, quem tem essa dificuldade de não ter esse filtro, sim, acho que para eles é indiferente. Eles só querem sanar aquela dúvida naquele momento. E tudo bem. E é isso. É. O autista, ele é agressivo? Não. Na verdade, a agressividade, inclusive no nível 3 de suporte, ela quer dizer alguma coisa. Uhum. Ela muitas vezes pode ser uma intenção comunicativa. Então, por exemplo, se uma criança até propriamente um adulto, toda vez que ele se bate, a mãe vai lá, dá uma atenção, faz um carinho. Opa, descobri que toda vez que é uma coisa ruim para mim, mas toda vez que eu faço isso, eu ganho uma atenção da minha mãe. Ou toda vez que eu faço isso, eles me dão comida, por exemplo. Então, eu começo a aprender que eu tô com fome, eu me bato para ganhar comida. Eu quero uma atenção, eu me bato para ganhar essa atenção. Então, geralmente, essa agressividade, geralmente é um ato comunicativo. Ou uma exploração sensorial pode ser também, mas não que ele é agressivo porque ele é mau, porque ele é ruim, porque ele gosta da agressividade. Isso nível 3 de suporte. Nível 2 e nível 1, muitas vezes nem vai aparecer essa agressividade. Nível 2, em alguns momentos, às vezes para querer dizer alguma coisa também, nível 1 geralmente não aparece. Então, o nível 3 ali, é muito comum isso? Mas quer dizer alguma coisa. Todo autista tem seletividade alimentar? Não. E tem alguns que comem até desenfreadamente, por exemplo, né? A seletividade alimentar ela pode estar em qualquer um dos suportes, tá? Mas vai muito nessa questão da parte de sensibilidade e tudo mais. Eu atendi uma menina, ela já tinha 17 anos de idade, era um pouco mais velha já, né? E ela me contava que quando ela era pequena, ela mordia tudo que ela via pela frente. Se ela via a mesa, ela mordia a mesa. Se ela via a garrafa, ela mordia a garrafa, tudo. E aí ela me contou que ela fazia isso porque ela não a parte da boca dela tinha uma sensibilidade diferente. Que se ela não tivesse mordendo alguma coisa, é como se ela sentisse que ela não tinha os dentes. Então, isso é um sentimento muito ruim. Quem já teve aparelho, arrancou, acho que já teve eu nunca tive. É horrível? Eu também nunca tive, mas tá. Mas é como se não tivesse os dentes na boca, ela contava. Então, por isso que ela saía mordendo tudo, até ela trabalhar como terapeuta ocupacional ali e tudo mais, uma TO, e conseguir com que a sensibilidade, o filtro dessa sensibilidade mudasse, entendeu? Então, a parte de seletividade alimentar também muitas vezes é nisso. Às vezes um alimento pastoso, eles sentem como se fosse uma coisa muito ruim. Ou então um alimento crocante, depende muito da seletividade alimentar. Então, essa parte de sensibilidade para eles acaba sendo diferente, entende? Até propriamente uma roupa. Então, se é uma roupa com tecido diferente, para eles vai ser como se tivesse vestido uma roupa, sei lá, que machuca de fato. Então, essa parte sensível deles de sentir mesmo na pele, gosto, cheiro, audição, luz, é diferente. O filtro acaba sendo um pouco diferente. Eu vi... Algumas pessoas sentem cheiro de barata, você sabe, né? Já ouvi falar isso. Que é raro. É raro, mas algumas pessoas sentem o cheiro de barata. É um dom. Deve ser um bom dom. Mas eu fico pensando, que cheiro terá a barata, não é mesmo? Boa pergunta. Eu acho que tem cheiro de naftalina. Será? Ou eu associei... Ou o cheiro de quando, sei lá, mata ela, fica aquele cheiro... Você sente cheiro de barata? Quando mata, sim. Quando mata, sim. Talvez você sinta cheiro de barata. Será que eu tenho esse dom? Tem algumas pessoas que sentem um cheiro de barata. O autista vai sentir cheiros que ninguém sente ou o olfato dele é mais apurado? Depende muito da pessoa, né? Se ele tiver essa coisa muito forte com o cheiro, pode ser que ele sinta, assim. Tá, então ele vai sentir primeiro do que o incômodo das pessoas. Então, sei lá, eu tirei um leite, aí eu vou precisar cheirar para ver se está ruim, o autista já vai falar, tá ruim. Sim. Isso é muito comum de acontecer. Teve
esse mesmo pai que falou da criança lá do elevador, ele falou pra mim que uma vez estava saindo de casa, o filho falou, nossa, que cheiro ruim. E aí depois eles passaram na frente de um parque, assim, que tinha um animal morto ali e tudo mais. E aí o pai falou, realmente, é um cheiro ruim, daqui o cheiro. Da carniça, né? Então, sim, eles podem ter um sentido mais apurado, sim. Som e luzes, que também é muito associado, né? E aí eu estou trazendo cada pontinho do que é dito só para a gente trazer. E não quer dizer que uma coisa vai caracterizar o autismo. Sim. Na verdade, assim, dentro do autismo pode ter dificuldade sensorial, que está englobada entre isso tudo. O olfato mais apurado, a sensibilidade a som e luz, por exemplo, a parte sensorial do corpo mesmo também mais apurada. Então, dentro do espectro pode ter pessoas, na grande maioria das vezes que tem alguma dificuldade sensorial, alguma questão sensorial que aí está ligado a tudo isso. A questão sexual do autista também tem alguns mitos. Que ele não tem, que, né? Eu acho que o pessoal acabou associando muito com os autistas nível 3, nível 2. Existe a vida sexual do autista? Sim, inclusive o primeiro trabalho na época da faculdade ainda, eu trabalhei numa instituição que era para adultos e adolescentes. E até mesmo os de nível 3, eles tinham uma questão sexual ali mesmo da própria cara. Então, tinha momentos que eles precisavam daquele momento para eles, entende? Então, e isso vai ser muito de caso a caso, como cada família vai trabalhar, como que vai ser instruído ali a família a trabalhar aquilo. Então, eles têm, sim, mas, por exemplo, o pessoal de nível 1 vai ter uma grande dificuldade até chegar a essa parte. Então, já que tem uma grande dificuldade social, como que vai chegar na menina, como que vai namorar, como que vai casar, mesmo quando casa, como chegar nesse tipo de conversa. Então, é uma dificuldade social muito grande. Por exemplo, para pedir uma moça em namoro, para querer ficar com uma moça, como que ele vai fazer? Ele tem uma dificuldade social, como que ele vai chegar até nesse momento, sabe? O que ele tem que fazer? Já atendi paciente que a gente foi trabalhando com ele, cada parte até chegar numa menina que ele queria, por exemplo. Então, a gente chegava e falava assim, primeiro você tem que sorrir, aí ele fazia muito característico, não, menos, cara, não devagar. é assim. Então, pode ser que ele também tenha essa dificuldade, né? Depois que o autista aprende, né? Porque ele aprende. Sim. Ele aprende bastante. Ele aprende por observação também, né? Na verdade, todos nós aprendemos por 3 linhas diferentes o nosso aprendizado. Pode ser por imitação, pode ser por segmento de comando, então eu te explico, eu te falo alguma coisa, e pode ser vivendo com o mundo e o mundo vivendo com a gente, né? A questão é que tem coisas que a gente não pode viver com o mundo. Então, se eu falar para você, não vai pro terminal sozinha que você pode ser assaltada, por exemplo. Não, você não vai querer testar para ver. Então, você vai acreditar naquilo que eu estou te falando. Então, são basicamente 3 linhas que a gente aprende ali. Porque eu tive contato com alguns autistas, né? E eu vou trazer umas coisas muito interessantes. Legal. Um deles separou os problemas por números. Tá. Então, problema 1, não devo ficar preocupado. Então, ele não demonstrava preocupação. Tá. E aí, quando ele classificava 4 ou 5, aí ele sabia que ele deveria demonstrar que ele estava preocupado. Entendi. Mas um já acabava neutralizando os outros, né? Que meio classificação assim, no nível 1, o chuveiro queimou. Não devo demonstrar preocupação, né? Nível 3, meu colega se divorciou. Devo demonstrar preocupações aqui, sim. Devo conversar com a pessoa. Então, eram, acho que, problemas mais sociais, assim, né? Um outro, ele fez uma lista de características de pessoas. Tá. Então, sei lá, se a pessoa usa esse tipo de roupa, então ela gosta de ir nesses lugares. Então, eu posso falar desses assuntos. Tá. Se ela se veste desse jeito, então ele meio que separou as pessoas por grupos para saber o que ele podia falar. Tá, interessante. E aí essa lista ia crescendo um pouquinho cada vez mais, né? Então, por exemplo, se fosse uma pessoa com uma camiseta de banda de rock,
e calça preta, ele poderia falar sobre o Metallica. Sim. Então, ele saberia que ele estava ok, ele estava fazendo uma coisa legal. Uhum. Ele não poderia, por exemplo, falar de Exalta Samba com essa pessoa. Uhum. E foi uma forma que ele foi tendo para conseguir conversar com as pessoas. É lógico que isso demorou alguns anos, Sim. né? Então, ele me explicou como é que ele conseguia transitar entre os grupos e ser só o cara que fala coisas legais e vai embora. Interessante. E assim ele conseguia ter o mínimo social possível ali. Isso foi um trabalho enorme. Sim, imagino. Olha o trabalho da pessoa de associar a roupa ao que ele pode falar. Sim, Então, não quer dizer que ele estava confortável. entendi. E faz sentido, porque podia ser que ele nem queria conversar com aquela pessoa. Podia ser que ele não gostava de Metallica, por exemplo. E aí ele acabava puxando assuntos só para ser legal. Porque entendeu que a interação social é importante. Deve ter sido a minha. Tá aí com você, traz ele aqui, Fabi. Eu acho que não. O meu seria masculino. O bom gravado é isso que a gente corta, né? Sim. O que você acha que tem dentro do autismo que não é muito falado ou não é muito comum de se ver? Porque tudo que eu falei até agora tá muito conhecido, né? Sim. Eu acho que o que não é tão falado é que... Acho que a gente até tocou ali meio que superficial nesse assunto, mas acho que as pessoas dentro do espectro, elas conseguem transmitir amor, por exemplo. Elas conseguem transmitir os sentimentos. Então, quando uma criança ou adulto, você consegue ajudá-la a conseguir alguma coisa, é nítido o que ela vai te transmitir, do que ela gostou, do que ela não gostou. Eu acho que é muito mais fácil de a gente conseguir ler uma pessoa que está dentro do espectro do que ela gostou ou não gostou, do que pessoas que não estão dentro do espectro, por exemplo. Porque eles não mentem. Eles têm essa dificuldade, a grande maioria. Eles não são manipuladores, então. Na grande maioria, não. Apesar de poder ter alguns comportamentos. Então, pode ter algum toque, por exemplo, junto. Pode ter alguma questão de TOD também, algum transtorno opositor desafiador, em conjunto com o autismo. Mas não necessariamente é autista, é manipulador, não. Não é deliberadamente, assim. Não. É mais uma questão que vai ter além do TEA, do transtorno do espectro autista. E uma coisa interessante de falar é que a grande maioria das pessoas que estão dentro do espectro tem alguma outra comorbidade junto. Um TDAH, um transtorno opositor desafiador. Às vezes, mais na vida adulta, é muito mais comum depressão, por exemplo. Por causa da dificuldade da interação? A depressão ou não? Às vezes, sim. Às vezes, não se sentir pertencente àquele mundo, por exemplo. Vai variar de caso para caso, mas a grande maioria é mais nessa linha mesmo. Ansiedade? Também. Assim, acho que mais de 90% tem alguma outra comorbidade junto. Tem alguma doença física ou não? Pode ter relacionado também. Também. E uma coisa interessante de falar também é que nem a gente pontuou, né? Pode ser genético, o autismo. E aí, quando a gente fala genético, o pai ou a mãe vira pra gente e fala assim, mas não tem nenhum caso na família. Como que seria genético? Não necessariamente a pessoa precisa fechar um diagnóstico para ter o seu gene ali. Então, às vezes, uma pessoa não fecha diagnóstico, mas tem muitas características. Mas não está dentro do espectro porque não fecha diagnóstico. E aí, às vezes, sei lá, o pai tem algumas características, a mãe tem uma característica e acaba somando e a criança acaba nascendo estando dentro do espectro, entende? Então, não é culpa só da mãe. Não é culpa da mãe, na verdade. Zero culpa E o imã mãe. de geladeira? É mãe geladeira, né? Também não. Mercúrio. Tinha do Mercúrio Sim, também. do Mercúrio também, mas não. Muito, muito por genética. Também tem questões dos pais serem mais velhos. Isso influencia também. E ambiental também.
São esses 3 fatores macros aí para a pessoa estar dentro do espectro. O ambiental seria o quê? Seria a pessoa não necessariamente ter sido trabalhada, desenvolvida quando pequeno. Então, por exemplo, uma criança pode fechar diagnóstico de estar dentro do espectro quando criança, sei lá, 2 anos de idade. Mas por não falar, por não ter muito contato com pessoas. E aí você vai trabalhando com a criança e depois ela consegue já adquirir essas habilidades. Então, por exemplo, o que era muito comum, crianças que nasceram na pandemia, por exemplo, ou um pouquinho antes ali, não tinha tanto contato com outras crianças. Então, óbvio que ela ia ter dificuldade social. A gente tinha. A gente não sabia se dava mal sim, se batia com o cotovelo, se só acenava. Então, pode ser por falta de estímulo também algumas características, entende? Então, e claro, se for por falta de estímulo, muito futuramente, sendo trabalhado, vai cair em terra esse diagnóstico. Tem isso dos pais terem muito medo, porque... Você tem uma filha, né? Tenho uma filha. Não sei se você já viu isso. Sempre tem meu filho desfraudou com não sei o quê. Meu filho não sei o quê. E aí está entrando muito essa coisa de... se o meu filho não está dentro desse estimado, que não é um estimado... É um estimado pelos outros pais, não pela pediatria. Na verdade, assim, tem uma discussão bem polêmica também, que eu acho interessante do que é estimado falar. ou não. Porque, por exemplo, tem alguns pediatras que pegam e falam assim, mas mãe, é no tempo da criança. A criança está com 3 anos de idade e não está falando, é no tempo dela. Quando ela quiser, ela vai falar, entende? Mas, se você for ver marcos do desenvolvimento, com 3 anos já é para a criança estar formando frases de 3 palavras, pelo menos, entende? Então, como que a gente trabalha? A gente tem um checklist, por exemplo, de marcos do desenvolvimento. Você sabe todos? De cabeça não todos, mas lembro alguns. Então, por exemplo, de 1 ano a 1 ano e meio, a criança tem que estar emitindo pelo menos uma palavra por vez. Entende? Mamar, Dar, mamar, água. Não necessariamente perfeito. Água, não. Pode falar, sei lá... Para água. E a mãe saber, beleza, tranquilo. Com 2 anos, já tem que começar a formar frases de 2 palavrinhas, por exemplo. Com 3 anos, mais de 3 palavras essa frase tem que vir. Então Lolo tá ótimo. Lolo tá com 2 e 3 e ela conta uma história, menino, inteira. A minha filha tá com 2 e 1 e tem hora que eu falo assim, não, filha, calma. Mas é interessante falar isso porque eu acho que nem tanto um lado e nem tanto o outro. Então, nem tanto, é no tempo da criança e deixa ela falar quando ela quer, deixa ser trabalhado alguns comportamentos quando ela quer. E não necessariamente, não. O pai falou que a outra criança andou com, sei lá, 8 meses. Agora você vai andar com 8 meses. Não necessariamente. Então, tem marcos. Tem um limite desse marco. E além desse limite, por exemplo, se de 1 ano a 1 ano e meio a criança não emitiu nenhuma palavrinha, ainda tem um tempo ali um pouquinho maior, de 3 meses, mais ou menos. Dependendo se for prematura, um tempinho um pouquinho maior, por exemplo. Então, esses marcos são importantes para a gente observar se tem atrasos. Se é uma criança com 2 anos de idade e não emite nenhuma palavra, a gente já tem um atraso ali. E aí, não necessariamente esse atraso é autismo, porque pode ser um problema auditivo, por exemplo. Exato. Ou propriamente uma apraxia da fala. O que é apraxia da fala? A dificuldade dos neurônios se ligarem para conseguir emitir o som propriamente que ela quer. E isso não quer dizer que a criança esteja dentro de um espectro. Por isso que a gente defende muito a questão de a criança tem algum atraso, não espera diagnóstico para correr atrás, para ser trabalhado. Ela tem atraso? Vamos trabalhar. Se depois vir um diagnóstico, a gente fala assim, a gente brinca, né, claro. Não precisamos de nenhum rótulo para trabalhar dificuldades da criança. Então, indiferente do que ela tem, ou se ela não tem alguma coisa, ela tem dificuldades. Se ela tem um rótulo ou não, se ela está dentro do espectro ou não, ela tem dificuldades. Vamos trabalhar essas dificuldades, até por essa questão da neuroplasticidade, por exemplo. Muito importante. Se a gente não trabalhar agora, futuramente vai ficar mais difícil. Por que tem tanto adulto com diagnóstico de autismo? Famoso também, tá bastante famoso agora. Sim.
Muitos deles acabaram tendo uma dificuldade ali quando criança. Às vezes alguns pode ser que tenha um diagnóstico até de maneira errônea, pode ser também. Então, Teve a Letícia Sabatella, que é atriz, a Cia, cantora. A Cia, desculpa. O Anthony Hopkins. Danilo Gentili, que eu ouvi falar há pouco tempo também. Foi? Ele falou que o médico ia diagnosticar e ele acabou não querendo. E eu, particularmente, não vejo tantos traços ali dentro do espectro, mas também não estou duvidando do médico que falou isso para ele. A Cia, sim. A Cia... Você já viu? Não, tô tentando lembrar A quem Cia é a que Cia. canta com cabelo aqui, não mostra o rosto. Ah, sei. Provavelmente. Que ela sempre tá com o rosto tampado. Sim, pode ser. E que tem uma menininha dançando. Lembrei, sim. Lembrou, né? Uhum. E o que fez o Hannibal, Sim, do filme. sim. É O Anthony Hopkins. Acho que é isso. O que é um pouco mais velho, não é? Isso. Sim. O que é o Hannibal do primeiro filme. Sim, Ele porque mesmo. tem um Hannibal mais novo. Ah, é que tem a e série, não é isso? Sim, Não, do Silêncio dos Inocentes, Sei. o primeiro. sei. Lembrou do ator, né? Uhum. Fez Esse sim. aí eu não acompanho ele tão de perto, não sou capaz de opinar. Ele deu uma de glória. E a Letícia Sabatella. Letícia Sabatella, quem é? Não me recordo quem é Letícia Sabatella. Ixi, agora vai ficar ruim. É? É. Então, Então, acho que eu também não sou capaz de opinar. como é que um adulto chega na conclusão e qual que é a validade e qual que é a importância? Então, assim, eu sou um adulto, eu acho que eu tenho autismo. O que vai fazer eu ir atrás disso? Se tiver coisas que você acha importante ser atrapalhada, que vão te atrapalhar na sua vida, por exemplo. Você pode querer um diagnóstico, até para, sei lá, talvez se encaixar melhor em algum lugar, por exemplo. Ou você pode só simplesmente trabalhar essas coisas, essas dificuldades, por exemplo. Então, não necessariamente fechar um diagnóstico, mas trabalhar a dificuldade social. Tá, então... É porque a gente fica pensando, quando chega na fase adulta, já passou por bastante coisa, né? Já fez a listinha de roupa das pessoas ali, por exemplo. Sim. Já aprendeu muita coisa, né? E muitas vezes dando um murro em ponta de faca ali, né? Exatamente. Sim. E aí, esse diagnóstico viria mesmo, acho que para um alívio. Possivelmente. Às vezes, a pessoa, ela não se enxerga, não se vê em nenhum ambiente ali, sabe? Não se encontra em nenhum ambiente. Tipo, tá, mas por que eu não me encontro em nenhum ambiente? Não consigo me encontrar em nenhum grupo social, sei lá, alguma coisa assim. E às vezes o diagnóstico vem para esse alívio também, pode ser. Se eu acho que o meu filho é autista, o que eu faço? Eu acho que antes disso, se você vê que já tem atrasos, já leva para ser trabalhado por aí. Então tem que ter pelo menos um sintominha, uma coisinha. Sim. Não adianta eu só olhar e achar. Sim. É importante. Teve atraso, indiferente qual atraso que é, leva para ser trabalhado. Faz uma avaliação para ver se realmente esse atraso faz sentido. Então, por exemplo, sei lá, a criança tem 1 ano de idade e só está falando uma palavrinha por vez, que é o que a gente indica ali e tudo mais, que está dentro do que é esperado, mas o pai acha que isso é um atraso. Faz uma avaliação. Se realmente for um atraso, vai ser informado, tem esse atraso e realmente é um atraso. Se não for, não, ele está dentro dos parâmetros. Então, não vejo uma necessidade de ser trabalhado isso antes. E aí, depois, eu acho que é mais importante primeiro trabalhar a dificuldade e depois, se achar importante e quiser, correr atrás do diagnóstico de fato. Tem diferença de criança que vai para a escolinha, creche, e criança que não vai para a escolinha, creche? Tem, mas se estiver dentro do espectro... É indiferente. Por que é legal escolinha e creche? É o único ambiente que vai proporcionar para a gente a ter essa parte social com pessoas da mesma idade. Então, por exemplo, na faculdade, no trabalho, depois na vida adulta, às vezes são pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas na escolinha, na creche, ali, geralmente é a mesma faixa etária, entende? Então, é melhor até para ela ir aprendendo por imitação, por exemplo, por segmento de comando, é mais fácil para ela ir aprendendo. Entende? Eu estou perguntando porque eu tenho 2, né?
O Theo, ele é um menino de pandemia. Ele fez 1 ano, fechou tudo. E, obviamente, ele não falou como seria o esperado, porque ele estava trancado dentro de casa. E ele foi conseguir falar 2 palavras, ele já tinha quase 3 anos. Uhum. Mas aí você tem que pensar que é uma criança que literalmente ficou isolada. Sim. Né? E aí depois, quando ele pôde voltar para a escola, parece que em 6 meses ele recuperou tudo. Por isso que eu te perguntei da diferença da escola. Uhum. Porque eu senti muita diferença do período que o coitadinho não via ninguém para quando ele foi. Em 6 meses, ele estava uma criança dentro do esperado. Uhum. Mas se eu fosse pensar, eu ia falar, nossa, tá tudo de errado aqui. Sim. E aí, o ambiente influenciando, né? Então, a parte social dele, quando ele conseguiu ter esse contato, ele conseguiu se equiparar com as pessoas da mesma idade, por exemplo. E isso não necessariamente vai acontecer com as pessoas dentro do espectro, entende? Então, é muito comum o pai e a mãe chegar no consultório e falar assim, ele não fala, mas eu com essa idade também não falava. Não quer dizer que a criança vá falar igual o pai e a mãe falou. Ou não quer dizer que o pai e a mãe também não esteja dentro do espectro. Entende? Ou que não tenha características que estão dentro do espectro também. Mas o quanto custoso foi para esse pai e para essa mãe falar nessa idade? Não lembro. Então, será que já não é melhor trabalhar antes de ser um custo muito grande para essa criança? Ou esperar essa neuroplasticidade diminuir para trabalhar depois sendo mais difícil? Entende? Então, todo atraso que a gente conseguiu observar de criança, leva para fazer uma avaliação, para tentar entender um pouco melhor. Observou que tem ou não tem, depois leva para fazer um diagnóstico, se necessário, sabe? Mas, hoje está com alguns benefícios, não é? sim, hoje existem alguns benefícios do governo. Pro autismo. Sim. É recente isso, né? Você tem que entender que tudo para mim é recente. Alguns sim, outros não. Eu lembro que desde a época que eu comecei a trabalhar com autismo, tinha pais que já conseguiam aposentar, os adultos, os adolescentes, na verdade, por exemplo, já conseguiam ter alguma porcentagem de desconto em carro acho que 0 km, se não me engano também. Então, existe algumas coisas um pouco mais antigas, existe também algumas coisas mais recentes. Qual que é a maior dificuldade no seu trabalho, sendo diretor? Hoje em dia, acho que até quando eu atuava diretamente com a criança, hoje em dia eu não atuo mais tanto com a criança, mas a maior dificuldade são a família. A família? Não, por quê? Você acredita? Eu não me imaginava que era a família. Por quê? É interessante porque, inclusive, é um dado científico que a família que ajuda nas aplicações, que a família que compra aquela briga, entre aspas, junto com a gente, os casos conseguem evoluir até 90% mais. Entende? Então, tem família que não quer nos ajudar, não tem interesse. Tem família, por exemplo, sei lá, que talvez tenha um capital um pouco maior, paga para fazer tudo com a criança, mas eu não quero ter esse trabalho, por exemplo, terceirizar muita coisa. Então os pais não fazem. Alguns pais não fazem, alguns pais não conseguem fazer também, o que é normal, e tudo bem. Alguns pais não acreditam naquilo que a gente fala, por mais que a gente está mostrando com dados científicos aquilo, para eles, não, mas a gente não acredita nisso, por exemplo. Por que você acha que tem essa descrença? Não sei se é uma negação, não sei. Boa pergunta. Desesperança? Pode ser. Porque recebeu o diagnóstico aí fica como uma sentença. Pode ser. E aí eu não sei, tô pensando aqui, viajando. E aí não tem mais o que fazer. Eu acho que cada família vai reagir de uma maneira, né? Até pelo seu histórico familiar, né? Mas os pais que nos ajudam, e não digo só ajudar na aplicação, escuta aquilo que a gente está falando, tenta colocar em prática aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, a criança tá fazendo algum comportamento ali que não é tão legal. Tá, vamos trabalhar dessa maneira, por exemplo. Os pais que nos ajudam, é muito mais fácil conseguir trabalhar, sabe? Porque, por exemplo, os pais podem levar a criança para o consultório, passar 1, 2 horas. Hoje em dia a gente tem um profissional que chama acompanhante terapêutico, né? Que é o AT.
Que é um psicólogo. Pode ser um psicólogo, Terapeuta? um terapeuta também, ou até um pedagogo, ou um estudante também de psicologia, de pedagogia, para aplicar na casa do paciente, no ambiente natural da criança, na casa, na escola. Sei lá, pode ir um AT na casa da criança. As escolas são abertas? Algumas sim. Eu tô perguntando porque isso aí eu não sei mesmo. E é legal essa pergunta, porque algumas sim e algumas não. Por mais que existe uma lei que eles são obrigados ou a fornecer alguém que seja capacitado, ou se o pai e a mãe contratar alguém por fora, essa pessoa pode entrar na escola. Exato. Mesmo assim, tem algumas escolas que simplesmente falam, tá, mas eu não quero um estranho na minha escola. Isso sendo escola pública, sendo escola particular, escola de maneira geral. Nossa. Então, aí tem que correr para fazer antes em casa, porque... Qual que é a ideia? A gente aplicar no ambiente natural da criança. Então, qual que é o ambiente natural da criança? A casa, a escola, o parquinho, sei lá, o shopping, por exemplo. Uhum. Pode ser qualquer ambiente. O ambiente que a criança, de fato, utiliza, que a criança, de fato, passa ali um tempo, né, da vida dela. Então, o AT ele vai aplicar essa bastante horas. E nada vai adiantar se o AT aplicar muitas horas, o terapeuta aplicar um monte de hora. Sei lá, chegou o domingo à noite, o pai não sabe o que fazer com aquela criança. A criança começou a emitir algum comportamento ali de, sei lá, de autoagressão, por exemplo. De algum comportamento inadequado, ou ele não sabe como manejar algum tipo de comportamento. Lembra o terapeuta que explicou para você como que fazia e entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Então, o terapeuta não passa 24 horas por dia ali com o paciente, entende? Eu queria um terapeuta para 24 horas por dia. Também. Antigamente internava, né? Antigamente internava, sim. Sim, e não tinha tratamento. Não. Até na época que nem a gente estava falando de quando tinha manicômios, por exemplo. Eles internavam lá e a pessoa... Explica só para as pessoas entenderem o que tinha e o que tem hoje. Tá. Antigamente não se tinha muita coisa. Quando era um nível 3 de suporte, por exemplo, que tinha dificuldades muito grandes, era internada num lugar onde era sedado a pessoa, e a pessoa passava o dia dela ali. Administração de medicação e vamos embora. Exato. E até onde eu sei não se tinha nada tão voltado ali, terapêutico, alguma coisa assim. Uhum. Hoje em dia a gente trabalha no ambiente natural da criança, da pessoa, por exemplo. Então, se é uma pessoa que vai para a escola, tá. Na escola a gente tem... precisa de manejos sociais. Legal que eu consigo trabalhar esses manejos sociais na escola. Se é em casa, eu posso trabalhar com a criança em um ambiente seguro, controlado, alguns comportamentos que na rua não necessariamente eu consigo, por exemplo. E no consultório também. Então, antigamente era uma coisa que dificilmente tinha algum cunho terapêutico, e hoje a gente tenta trabalhar no ambiente mais natural da pessoa possível. Por que você acha que as pessoas têm... Qual o preconceito que você acha que as pessoas têm? O que você acha que passa na cabeça delas? E de onde você acha que surgiu? Eu sei, é muito difícil, mas eu gosto. Eu acho que a pessoa que nunca teve um contato ali tão próximo, eu acho que ela pode ter um preconceito ou algo assim, porque nunca teve um acesso tão perto ali, por exemplo. Então, as pessoas que, sei lá, não tem uma pessoa que está dentro do espectro na família, ou nunca conviveu com alguém assim, eu acho que ela vai se sentir insegura, e pode ser que a partir daí tenha algum preconceito, alguma coisa assim. Mas, quando você começa a se aproximar, você enxerga que mesmo as pessoas de nível 3 de suporte, por mais que ela se bate e tudo mais, não é uma pessoa ruim, por exemplo. Não é nada disso. Eu mesmo comecei trabalhando com autismo, fiz psicologia, mas a minha ideia não era trabalhar com autismo quando eu comecei na psicologia. Era trabalhar com RH.
Eita! Eu não sei se eu tô surpresa porque você foi pra Skinner ou porque você queria RH. Tô surpresa, fala. Mas... Porque você sabe que eu tô falando do Skinner porque normalmente, pelo menos na nossa época, a formação pegava muito mais para outras abordagens. Sim, verdade. Então, 2 anos. Eu gostava de Jung, por exemplo. Mas não foi a linha que eu segui. Mas, não, assim, ó, por exemplo, tinha, não sei como é que foi o seu, o meu era muito tempo de psicologia empresarial, muito, batia bastante, e 2 anos de psicanálise freudiana, né? Empresarial não tive tanto, Não? Não, mas bastante psicanálise. Bastante. Teve um pouco escolar também. Mas é que passou muito, por isso que às vezes quando eu vejo alguém com outra abordagem, eu fico curiosa, porque às vezes na própria graduação vai direcionando, né? Sim. Pra... E tive um pouco de Skinner, assim, de análise do comportamento. Do Skinner só lembro da fórmula que é até hoje. Ó. Mas... Você sabe que eu fiquei de DP, né? Em Skinner? SR... Estímulo, resposta, consequência. Então, menino... mas eu acho que foi a didática que foi aplicada, porque não é tão difícil assim. Sim, não. Mas sabe por que eu acabei indo para essa linha? Por Porque quê? eu comecei a trabalhar nessa época com autismo. Entendeu? E aí chegou um ponto que o professor passava a lição pra gente lá sobre Skinner. A grande maioria não tinha entendido nada, eu já consegui entender um pouco melhor, porque eu estava vendo isso na prática. Entendeu? E aí, na verdade, você foi escolhido. Sim. Você não escolheu nada. E hoje eu não me vejo de jeito nenhum em RH. Vou ficar quieta. Vai que eu tô no espectro, e aí a gente fala coisa que não pode. Eu aprendi que se eu for falar alguma coisa que não é boa, eu vou ficar quieta, né? Depende. Você vai estudar 5 anos para trabalhar em RH, amor? Pois é. Mas antes eu fiz um tecnólogo de RH e eu acabei trancando, né? E eu falei, não, vou fazer psicologia porque abre um leque maior em RH, não sei o quê. De onde você tirou essa... Não sei também, adolescente. Você queria ir pra empresa. Queria me ver em empresa porque agora que você tá falando empresa, eu lembrei. Porque eu trabalhava em cartório antigamente. Trabalhei durante 6 anos em cartório antes. Aí você só falar, eu gosto de contabilidade, aí eu vou ficar assustado. Tô longe de contabilidade. Como assim cartório? Eu trabalhava em cartório. Comecei com 17 anos de idade trabalhando em cartório. Como office boy em cartório. Depois virei escrevente em cartório. Então, assinava documento, reconhecia firma, autenticava. Passei 6 anos da minha vida trabalhando em cartório. Você sabe que tem gente que não sabe o que é office boy, né? Sim. Sim, tem bastante gente que não faz a menor ideia do que é isso. Eu acho que pro pessoal que não conhece, pessoal mais novo, office boy é um motoboy sem moto. Vou falar, o trouxa que faz as coisas que ninguém quer fazer. É o Severino, né? É o que faz que ninguém quer fazer. Acho que Severino o pessoal também não vai conhecer, não tá adiantando nada. Não. Aí vai falar, que horror. Então quem chama Severino é office boy? Não, era uma piada. É Zorra Total? Uhum. Não, tá piorando. A gente tá piorando. Acho que a gente tá entregando muita idade, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai estar falando de coisa que a pessoa fala, que nem eu te falei antes da Tieta. É verdade. E aí você... Então você não teve muita escolha não, né? Tive escolha, mas como você tá vivendo aquilo que você tá aprendendo na prática, você vê uma coisa na teoria ali. Eu quero saber como é que você arrumou um emprego no 4º ano. E ao mesmo tempo você vê na prática, acaba brilhando mais seus olhos. Como é que você arrumou um emprego no 4º ano? Boa pergunta. Eu lembro que o pessoal tava precisando de estagiário nessa fundação que eu trabalhei, que era de adulto e adolescente. Quem tivesse estudando, por exemplo. Mas aí eu já tinha saído, não sei o que eu tô reclamando. Eu já tinha saído. E provavelmente não... Já pensou? Você podia ter ido trabalhar lá. Mas o valor da bolsa de estágio não ia rolar, né? Você poderia estar falando de Skinner agora? Não tenho nada contra Skinner. Tem uma galera que tem, né? Por que você acha que tem um time de futebol? Eu falo, pra mim, é time de futebol, a galera brigando aí. Por conta disso, por conta do ratinho. O pessoal acha que... É que aí eles não sabem da história do cachorro. Mas o cachorro do Pavlov.
Você quer falar sobre isso? Não. Tá bom. Mas interessante que Skinner, por mais que ele pensava assim nessa parte de ciência, ele tem 3 ou 4 contos. Ele escreveu 3 histórias, 3 livros. Eu vi um vídeo dele colorido e dele falando esses dias. Passou na minha... Foi aniversário dele esses tempos atrás. Ah, então foi isso. Passou ele falando assim. E aí, enfim, a criança pegou o celular e saiu correndo. Tem muito isso, porque às vezes a pessoa não conhece o Skinner. Sim. E aí o que ele quis trazer, não sei se ele quis, mas o que ele acabou trazendo, na verdade, é essa questão de conseguir mensurar alguns dados, por exemplo, do comportamento humano. Então, até por isso que algumas linhas de abordagem acabam não gostando. Como assim você vai mensurar um comportamento humano? Você não sabe o que passa dentro da cabeça da pessoa, por exemplo. Tá, mas estou analisando o comportamento que ele está externando, entende? E aí o pessoal acaba meio que torcendo o nariz ali. E aí E o pessoal de análise do comportamento também não é fácil, né? Não é? Não, porque eles pegam e falam assim, mas a minha didática tem comprovação científica. Ih, aí Ih, pegou começa fundo. a brigar. Eita, pegou no coração. Aí começa, né? Então, essa treta aí não é de hoje, eu acho que não vai acabar hoje também, né? Mas eu acho que cada um segue a sua área ali, o que acha que faz mais sentido para você. Assim como cada pessoa que vai trabalhar as dificuldades que ela tem, eu acho que ela tem que seguir a área Mas que é mais agora você está falando... Eu interessante. acho que o pessoal confunde a TCC com o Skinner. Eu tenho quase certeza. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu tenho quase certeza, porque eu já ouvi muito assim, só a TCC tem comprovação científica. Eu ficava, mas o Skinner estava indo para esse lado. Que nem eu falei, porque o TCC, ele bebe da fonte da análise do comportamento. Ele se desmembrou. São terapias do terceiro... Como que fala? Terapia do terceiro mundo, não. É como se pegasse o que Skinner trouxe E foi indo. se transformasse, entre aspas. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. É porque assim, cada um precursor de abordagem não parou aí. Eles têm um povo que continuou. Então, eu vou usar Freud, porque eu conheço mais nome do Freud, porque eu fui obrigada a estudar 2 anos, não é mesmo? Do que do Skinner, por exemplo. Sim. Então, teve o Freud, e aí depois de Freud tem o Lacan. Então, mas ele que começa uma coisa, mas aí Lacan não é já tão parecido. Sim. E as pessoas acham que é. Aí tem Reich, que aí também vem de... Mary Klein também não tem? Também. Aí tem Reich, que é o negócio das couraças e tudo. Também é de Freud. É aquilo, beber da fonte não significa ser a mesma coisa, né? Exatamente. E aí Freud tem uma galera, assim, embaixo, entre aspas, mas que pegou uma coisinha dele... Foi ramificando. E foi ramificando. Até você chegar numa parte da psicanálise mais atual, que às vezes não tem muito a ver. Que é o caso, por exemplo, da galera do pós-Jung. Entendeu? Entendi. Interessante. Então, o do Skinner também vai ter. Sim. A análise do comportamento, ele bebe mais de Skinner. Mas o TCC, que nem eu falei, é mais uma ramificação mesmo. Não conheço tanto sobre o TCC. Mas eu sei que bebe da fonte. Bebe da fonte. É que é isso, assim, eu vi que foram 2 separações, pelo menos colocaram assim. A Freud e o Skinner. E aí ficam com esse negócio. E aí começam, né? Mas você fala sobre... Você treina pessoas, você treina ratos. Mas o meu tem comprovação científica. Aí começa a rixinha, assim, sabe? Mas acho que, assim, funciona pra você? Ótimo. Eu acho que é esse segmento que você tem que ir mesmo. Mas autismo eu não vejo sem ser análise do comportamento aplicada. Tá. Até pra mensurar o que a pessoa tá conseguindo trabalhar ou não. TDAH também? Também. Transtorno opositor desafiador também. E o pessoal que utiliza drogas, álcool, não funcionaria também ou não? Acho que funciona. Funciona sim. Eu acho que... É que eu tô pensando nisso do comportamento, sim, entendeu? acho que dá pra trabalhar
qualquer tipo de comportamento com análise do comportamento aplicada. Mas geralmente o pessoal busca uma outra referência, acho que mais. Tá. Não, eu só fui pensando em algumas coisas que é muito mais comportamento, entendeu? Sim. Então eu fui para esse lado. Desculpa, voltei, tá tudo bem. Tá Tranquilo. tudo... Acumuladores? Dá para trabalhar também. Acumuladores é bom. Também. Dá para trabalhar. Porque é bem comportamento isso, né? O problema é que, por exemplo, álcool, drogadição, acumuladores, geralmente são pessoas mais velhas que não vão colocar tudo em prática. Por mais que tenha como uma comprovação científica que funciona, eles não vão colocar em prática aquilo que o terapeuta vai trazer, sabe? Então, se eu falar para a pessoa, você precisa, sei lá, ficar sem usar durante 30 dias para depois, sim, a gente começar a ir trabalhando de uma maneira diferente. Você se isolar num lugar para tentar trabalhar durante 30 dias isso, por exemplo. A pessoa não vai conseguir, entende? Então, por isso que eu acho que eles acabam indo para outras vertentes mais. Você não atende clínica? Hoje em dia, não atendo mais. Já atendeu? Já bem pouco. Gostou? Sim, era legal. Eu atendia a análise do comportamento aplicada. Além da análise do comportamento aplicada, fora isso, eu atendi pouco. Você hoje está fazendo um papel mais administrativo? Mais A administrativos. gente foi. E, O RH gritando tá nele. vendo? Mas também, hoje, também dou suporte técnico também. Então, Eu não acho sei o uma- que fazer e aí eu vou atrás de você. supervisões. Eu dou supervisão pro meu time todo de São Caetano, por exemplo, de coordenadores. Você dá curso. Alguns cursos também. Tô na pós-graduação como professor também. Essa área mais administrativa te chamou, não te chamou? Acabou chamando, né? Você está refletindo nisso? Um pouco. Eu acho que você gosta de papel. Mas não vejo tanto quanto papel assim. Porque por mais que eu tô numa parte um pouco administrativa, ainda tem muita parte técnica, sabe? Sim. É que eu fico pensando que você gosta mesmo dessa coisa de gerir. Eu acho que acaba me chamando um pouco, assim, sabe? Eu acho que acaba me chamando mais no sentido de, tipo, quando alguém tem uma dificuldade, eu gosto de auxiliar essa pessoa e tudo mais. Então, eu acho que essa parte acaba me chamando mais por esse sentido. Você gosta de ensinar, né? Gosto. Não necessariamente ensinar, mas conversar. Acho que conversar é um aprendizado muito grande. Então, eu aprendo com você e você aprende comigo. Eu aprendo mais com vocês. E eu com você, por exemplo. Isso é verdade. Eu falei de um filme que você não... Você falou do filme, você falou sobre que algumas fontes bebia de Freud, por exemplo, e foi se estendendo. Toda troca é um aprendizado. Que bonito isso. Tá meio lacaniano. Tô zoando. Tô zoando. Toda troca é um aprendizado por causa do comportamento. Pronto, voltei pra esquerda. Ih, você tá vendo, Fabinha Birra? Eu vou fazer umas perguntas assim. Tem alguma coisa que você queria realizar com o seu trabalho? Sei lá, um desejo, uma vontade. Porque o que você fez hoje é muito importante. Por mais que pareça que é só um bate-papo no podcast de uma pessoa aleatória, você trouxe informações que às vezes as pessoas não têm acesso. Sim. E que podem transformar vidas e ajudar pessoas. O Sim. objetivo ainda é ajudar pessoas. Estamos aqui por isso. Exato. Tem alguma coisa que você ainda não realizou no seu trabalho, que você tem vontade, um sonho? Eu acho que levar esse aprendizado para outros lugares que não se tem tanto contato, eu acho que é interessante. Por exemplo, tem alguns países que não utilizam análise do comportamento para o autismo. Não. Por mais que é uma referência para o autismo, nos Estados Unidos, em alguns lugares, em outros lugares, não necessariamente. Então, por exemplo, na Alemanha, ainda se tem uma divisão que se a pessoa ela faz uma prova e ela não responde o que é necessário, ela vai para uma escola especial, por exemplo. Em Portugal, a análise do comportamento ainda é um pouco mal vista ainda, sabe?
não necessariamente trabalho. Então, tem alguns lugares que ainda não é trabalhado a análise do comportamento com as pessoas dentro do espectro. Tem alguma coisa que você, sei lá, aprendeu que mudou no trabalho, né? Que mudou completamente a sua visão? Sim, eu acho que nos primeiros meses de trabalho, mesmo quando eu ainda estava na faculdade, eu aprendi que a pessoa que tem pós-graduações, cursos e tudo mais, é importante, é legal, mas se ela não tem vivência daquilo que ela está fazendo, ela vai ter uma dificuldade muito maior. Teve uma vez que eu vi uma pessoa que tinha um mestrado, que quando chegou de frente com uma pessoa, um adolescente, que estava dentro do espectro, não tinha a menor ideia do que necessitava fazer. E aí a criança, esse adolescente, ele era de nível 3 já, por exemplo. E aí ele entrou no movimento de flapping e tudo mais, com uma busca sensorial muito grande, ao ponto desse adolescente estar girando no chão e essa pessoa com mestrado na frente dela perguntar para mim, que estava na faculdade, o que eu faço. Então, eu acho que E o que faz? estudo é muito importante. Não, mas o que faz? Agora você vai me contar o que faz. Deixa eu só fechar essa janela e a gente volta para outra. Eu acho que estudo é muito importante. Eu acho que a pessoa tem que se capacitar o máximo possível, mas ela tem que vivenciar as coisas também. Tem que ir lá viver. Exato. Colocar a mão na massa. O que faz? A gente pode adaptar aquela busca sensorial para aquela pessoa de uma maneira mais socialmente aceita, por exemplo. Então, se ela quer ter um estímulo sensorial de correr, a gente pode, talvez, trabalhar um momento de uma caminhada com ele, por exemplo. Não, tô perguntando porque às vezes, sei lá, as pessoas vão visitar um amigo e aí esse amigo tem um filho autista, né? Nível de suporte 3. Até mesmo, né? O que eu faço? Eu ajudo meu amigo? Porque também tem isso, né? Pessoas que estão lá e aí estão no mesmo ambiente que um adulto, uma criança autista e trava. Sim, e isso é interessante, porque, por exemplo, vai ter uma mãe ou pai ou uma família que vai gostar que você ajude. Vai ter uma família que não vai querer sua ajuda, por exemplo. Eu, como profissional também, por mais que eu sei o que pode ser trabalhado naquele momento, eu não posso chegar e falar assim, não, dá licença aqui, que eu tenho tantos anos na área e vou atuar com seu filho. Não posso fazer isso. Eu posso chegar, se o pai tiver muita dificuldade, eu posso chegar no pai, você precisa de ajuda? Eu sou psicólogo, trabalho com isso, você quer ajuda? Ah, não quero. Tudo bem, tá bom. Ah, não, eu quero, você pode me ajudar? Aí eu posso ajudar. Mas não é porque eu já conheço da área que eu também vou já começar atuando, por exemplo. Não, eu preciso ver se aquela pessoa quer ou precisa de ajuda. Entende? Eu, como pessoa que vou interagir com o autista, não preciso ser diferente. Não. Se você tivesse qualquer outra coisa, ou se você estivesse dentro do espectro autista, você queria que alguém te tratasse diferente? Quem disse que eu não estou? Quem disse que não e estou? Se você estiver, talvez também. Não, né? Não. Então por que eu vou tratar uma pessoa que está no espectro diferente? Sabe? A gente tem uma pessoa ali na nossa frente. Eu acho que o mais importante é ter o respeito sobre aquela pessoa. Primeira coisa. Segunda coisa. Ela precisa de ajuda, realmente? Ou é porque ela não está se encaixando num padrão que eu quero? Tem alguns pais que chegam e falam assim, meu filho ele tá tendo muita busca sensorial, fazendo muito movimentos repetitivos. Tira isso dele. Tá. Mas tá prejudicando o quê? Exato. Tá cortando? Ele tá se machucando? Ele tá fazendo algum mal para ele, para as pessoas ao redor? Eu posso até trabalhar algumas coisas, por exemplo, que é mais socialmente aceito, até para ele ser mais aceito, talvez, na sociedade. Mas se naquele momento o que ele quer fazer aquilo, eu vou segurar a mão dessa criança para fazer? Não vou. Tudo bem ela fazer esse movimento repetitivo nesse momento. Eu posso ir trabalhando em um ambiente controlado algumas coisas que vão suprir essa necessidade. Então, por exemplo, se é uma criança que gosta muito dessa questão sensorial, no momento que eu vou brincar com ela, posso brincar com brincadeiras mais sensoriais. Cosquinha, correr, pular, jogar pro alto.
E mostrar para ela que tem brincadeiras que são legais, que pode proporcionar esse mesmo sentido que ela quer, entende? Mas não tirar isso da criança. Isso não existe, entende? Você gostaria de deixar um recado para ficar um corte bonito? Boa pergunta. Não, o que você quiser deixar, porque... Bebam água, tô brincando. Bebam água. Não com imã, só do imã. Eu sempre normalmente pergunto isso, porque sim, eu uso um corte, Sim. e porque sim, eu gosto de deixar um recado para quem assistiu o episódio inteiro, bonitinho, assistiu Legal. tudo, né? Sim. Então, se você pudesse falar um resumo, enfim, o que você quiser. Tá. Eu acho que assim, o mais importante observou, viu que uma pessoa tem algumas dificuldades, principalmente as crianças, tem alguns atrasos, algumas dificuldades maiores, procura um profissional para fazer uma avaliação. Indiferente de rótulo, indiferente se você está com medo se a pessoa está dentro do espectro, não está. Procura um profissional para fazer uma avaliação. Um profissional bom para fazer uma avaliação legal. Para tentar entender se ela realmente tem alguns atrasos dos marcos do desenvolvimento. E se tiver, vamos trabalhar. Eu acho que é isso. Não necessariamente porque ela tem alguns atrasos, ela vai estar dentro do espectro e vice-versa. Porque ela vai estar dentro do espectro, ela vai ter grandes dificuldades também. Mas eu acho que toda criança teve dificuldade, teve um atraso ali um pouco significativo, já corre atrás. Procura um profissional para fazer uma avaliação que é importante. As pessoas te acham no Instituto? No Instituto Singular, lá em São Caetano do Sul. Lá vocês fazem diversos trabalhos, como você falou no começo. Sim. Se eu tiver um filho autista, eu posso levar ele lá? Pode, para fazer essa avaliação, inclusive. A dona da clínica, quem fundou a clínica, é a Maíra Gaiato. Ela é super conhecida no YouTube, inclusive. Acho que ela tem o maior canal da América do Sul, da América Latina, sobre autismo. Então, é bem interessante. Quem tiver dificuldade, quem tiver dúvida, pode buscar através do canal dela, que eu super indico. É uma pessoa que fala super simples sobre um assunto que, às vezes, não necessariamente é tão simples. Então, nas redes dela, lá na clínica, no Instituto Singular também. E você tem Instagram, né? Tenho também. Psico Denis Mazaia. Vamos movimentar esse Instagram? Bora. Ele tá me caindo. Você posta pouco, né? Posto pouco. Sou um Rapaz ocupado. off, Não, você é ocupado. Também. Imagino. Até no meu pessoal também não posto muito, então. Você é off, né? Sim. Mais alguma coisa que você queira dizer? Não, acho que é isso. Quero agradecer pelo espaço. Eu agradeço você por ter me respondido, por ter vindo aqui, por ter evitado diversos assaltos. Imagina, tamo junto. Mas foi muito engraçado porque, eu vou chamar o Denis. O Denis tinha uma função muito importante. A Dai veio no primeiro, né? E a Dai era aí ela. E eu falei, o Denis. Que Denis? O Denis salvou minha vida várias vezes, literalmente. É o que a gente acha, né? Você acha mesmo que eu estava mais segura andando sozinha ou andando com você? Eu acho que era só mais duas pernas para correr. Bom, obrigado por você ter vindo, de verdade. Você se tornou um profissional incrível, maravilhoso, com conhecimento, assim, demasiado sobre um tema super difícil. Estou muito feliz por você estar defendendo Skinner de verdade. Porque não é uma coisa que é muito motivada dentro da nossa área, isso é verdade. Sim. Então, eu acho que você já é muito bom por ir por uma linha que não é tão adocicada quando a gente aprende. Sim. E parabéns por seguir isso, de verdade. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho com autismo. Não é um trabalho fácil. E eu espero que a gente tenha mais progressões dentro da saúde mental em relação a esse assunto, para que as pessoas tenham mais qualidade nos tratamentos. Eu acho que quero te agradecer pelo espaço. Eu acho que esse espaço já é importante a gente falar sobre. Quanto mais a gente falar sobre, menos dúvidas vão ter. Então, quanto mais a gente fala sobre, mais fácil
vai ser das pessoas entenderem, conseguir compreender, ter menos preconceito, inclusive. Quero te agradecer pelo espaço e por esse trabalho legal de abrir o espaço para várias pessoas de dentro da área da saúde ali para conversar e falar sobre. Se é falado muito na internet sobre a saúde física, né? Então, fazer dieta, para postar no Instagram um corpo bonito e tudo mais, mas ainda se fala pouco sobre saúde mental. E esse espaço que você está abrindo aqui para o pessoal de saúde, acho que é espetacular por conta disso. É importante falar sobre saúde mental. Muito bem. Gente, esse foi o Pod Inspira. Eu vou deixar aqui a rede social do Denis, o Instituto Singular, e aí vocês conseguem localizar o trabalho dele em São Caetano, certo? Isso. Muito obrigada. Beijão da Bia. Tchau, tchau.